Olá, você que acompanha a TV Câmara Mossoró, está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Coxinha, que já se encontra aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho mais sobre suas raízes, sobre suas origens e sobre também essa caminhada até chegar ao poder legislativo do município. Vereador, seja muito bem-vindo ao Diálogo e Política e fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais para os nossos telespectadores. Eu agradeço aqui o convite para participar desse programa, que é um programa que fala exatamente do diálogo e a política, que eu acho que o diálogo e a política ele deve andar muito junto, porque através do diálogo é que a gente pode e consegue se fazer alguma coisa, e de uma maneira especial hoje a política, Verdade. Vereador, e para a gente conhecer um pouquinho mais do seu perfil, para quem está em casa também conhecer um pouquinho mais do vereador Coxinha, a gente sabe que o senhor é natural de Mossoró, aqui da cidade, e o senhor inicialmente ali morou pela ilha de Santa Luzia e atualmente está ali no Alto de São Manuel, Como é a vivência ali naqueles bairros? O senhor ainda tem contato também com o pessoal da ilha? Sim, a gente diz que quem nasceu na ilha nunca deixa de ser da ilha, Assim, as origens é muito forte, sabe? É tanto que na ilha a rotatividade é muito pequena de pessoas. Ali, as mesmas famílias do começo daquela comunidade, ainda hoje é as raízes daquela comunidade. Então, assim, a gente tem essa ligação muito forte, porque a gente nasceu ali e temos familiares que ainda moram na ilha, e a gente saiu da ilha no ano de 1985, naquela enchente grande que houve. Inclusive meu pai adoeceu, preocupado porque algo entrando e a gente não tinha para onde ir, foi procurar casa e tal, e ele se aperreou e nesse período ele chegou a falecer, E nós subimos o alto, por conta da enchente, e daí então a gente não voltou mais para a ilha, A gente comprou uma casa lá no Alto São Manuel, que até hoje minha mãe mora lá, Que é ali na Rua José de Souza, no Alto São Manuel 1, ali próximo à igreja, Muito, muito perto. Então a gente tem uma ligação muito forte com essas duas comunidades, porque a gente vive e trabalha a comunidade, A gente participa da vida natural, da vida da comunidade. Verdade. Vereador, o senhor falou aí sobre alagamento, é um problema muito sério. Infelizmente, Mossoró é uma cidade que não tem muito preparo para isso, O processo de construção da cidade, das casas, o processo de urbanização em si não foi projetado para receber bem as chuvas, da cidade. É verdade. Isso é um problema que vai demorar muito a ser resolvido, A gente tem essa consciência mas quem paga hoje é o gestor atual, E a gente sabe que uma chuva acima de 50 milímetros aqui na cidade de Mossoró, com certeza vai ter alagamento, vai ter problema, mas é como você bem colocou, é devido da maneira que a cidade foi projetada, da maneira que as edificações foram feitas e a maioria das vezes ocupando os espaços da água, E a água tem que encontrar esse espaço. Então, eu acredito que um dia possa se resolver, mas é um planejamento aí a curto prazo, a longo prazo, quer dizer. E a gente tem aqui a vivência de entender que chuva de 50 milímetros em Mossoró é um caos, E imagine quando passa. Verdade, é um problema que, como o senhor bem pontuou, vai ser resolvido a longo prazo, Infelizmente, tem como minimizar os impactos, que é o que está acontecendo, com essas reformas, com essas obras de infraestrutura, mas a longo prazo tem muito mais o que ser feito, Vereador, outro ponto também, que é o que o senhor bem falou aí, foi a questão da vivência, no bairro, a proximidade com a população. Isso faz com que o senhor tenha acesso a mais informações e também as reivindicações dessa população, Isso é bom e isso é ruim, ou o senhor classifica apenas como bom, esse contato direto com as pessoas? Eu me identifico muito tanto com a comunidade da ilha como a comunidade do Alto São Manuel e ali as comunidades do Grande Alto São Manuel, mas às vezes se torna
um problema. Eu vou lhe explicar por quê. A gente como trabalha a comunidade, vive na comunidade, mora na comunidade, e aquela comunidade nunca teve um representante, né? Então, a partir do momento que a comunidade ela vota, ela ajuda, se cria uma expectativa muito grande em relação ao mandato. E nós somos muito cobrados, e eu aceito as críticas. A comunidade hoje, a Ilha de Santa Luzia hoje está bem à frente, porque na Ilha de Santa Luzia hoje está sendo feito aquela ponte que vai ligar ali a Rua Benício Filho ao Grande Alto São Manuel. A Ilha de Santa Luzia já foi feito o serviço de tapa-buraco, a limpeza. Inclusive ontem a gente fez uma solicitação e fomos atendidos pelo gerente de serviço urbano, que é Marcelo, o diretor. Fomos atendidos ontem, já teve lá na ilha a enxadeira com as caçambas limpando, tá entendendo? Mas eu reconheço que o nosso mandato tem deixado muito a desejar em relação ao Grande Alto São Manuel, mas eu acredito que a benfeitoria vai chegar, tá entendendo? A gente recebe muitas críticas em relação a isso, e eu aceito as críticas, mas eu tenho certeza e acredito, né, nessa gestão, né? A gente participa, a gente está junto ao gestor, junto ao prefeito, e estamos sempre levando as reivindicações, e eu tenho certeza e por convicção que já vai chegar as benfeitorias para aquela comunidade, e assim, e como eu aceito as críticas, eu vou também cobrar um reconhecimento, né? Que é muito bom a gente ter essa capacidade de aceitar as críticas construtivas, mas também pedir à comunidade que na hora que chegar a benfeitoria reconheça também o papel do vereador, o papel do mandato na comunidade, tá certo? E aí, vereador, ao longo da sua vida profissional, o senhor já passou por alguns setores, né? Já foi vendedor, já foi tesoureiro, né, de um sindicato dos motoristas aqui de Mossoró, e também tem muito serviço público prestado nas secretarias do município, né? Sim, o meu primeiro emprego, eu trabalhei de office boy na empresa Marpas, e depois fui trabalhar de vendedor no comércio aqui de Mossoró. Trabalhei, eu acho que uns 10 anos de vendedor, e fui trabalhar numa empresa que presta serviço à Petrobras. Recebi um convite do Sindicato dos Motoristas para fazer parte da diretoria, o qual, na ocasião, eu ia entrar como tesoureiro, né, do sindicato, e a gente montou lá uma chapa, o presidente era Francisco de Assis, que até hoje ainda está lá como presidente, e eu passei 13 anos à disposição do Sindicato dos Motoristas, trabalhando como tesoureiro do sindicato, e a gente tinha uma participação muito positiva em relação à categoria dos motoristas, certo? E eu posso até dizer e afirmar que hoje eu estou aqui como vereador de Mossoró. O Sindicato dos Motoristas teve uma participação muito importante, principalmente na decisão de eu ser candidato, né? Que foi a primeira vez em 2012. E o senhor foi candidato também outras vezes, né? Sim, a gente foi candidato a primeira vez em 2012, obtivemos 1.256 votos, ficamos na primeira suplência. E a gente criou uma expectativa muito grande em relação a 2016, né? E colocamos novamente o nome à disposição, a gente aumentou a votação, tivemos 1.329 votos e ficamos na primeira suplência de novo, né? E assim, o Sindicato dos Motoristas foi fundamental para que porque eu entendia que por trás, eu ia valorizar mais do que se eu fosse o cabeça, né? Mas aí, a convite da diretoria do sindicato, eu coloquei meu nome à disposição pelo fato na ocasião, a gente vinha de uma eleição de 2008 com o presidente do sindicato, Francisco de Assis, e ele não aceitou ser candidato em 2012. Foi quando as atenções voltaram para mim, né? Por eu ser a segunda pessoa do sindicato,
e me identificar muito bem com a categoria. E aí eu digo que eu não me elegi da primeira vez porque eu tive medo. Eu sou sincero em dizer, eu tive medo de assumir, eu tive medo da responsabilidade. Daí então eu comecei a me preparar e eu me sinto, não preparado, porque a gente nunca está preparado 100%, mas eu me sinto que eu estou num lugar certo, que eu lutei muito para estar aqui e me preparei para estar aqui hoje, onde eu estou ocupando uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró, hoje como vereador de Mossoró. Realmente é um mandato pela cidade de Mossoró, né? Uma cidade com 300 mil habitantes, segunda maior cidade do estado, é uma responsabilidade muito grande e é muito compreensível que o senhor tenha esse receio, né? Tenha tido esse receio, porque realmente é um trabalho que exige muita dedicação e esforço, né, vereador? Com certeza, nós somos muito cobrados, a gente tem que estar se policiando toda hora, que quando você é uma pessoa pública, você deve satisfação de tudo que você faz, tá certo? Então, a gente tem que ter essa consciência. O vereador costuma-se dizer que ele é o para-choque da política, né? É onde a primeira pessoa que é procurada pela população, pelos eleitores, é o vereador. Porque o vereador ele é muito perto do povo, tá certo? Então, a gente tem essa responsabilidade de entender e aceitar as críticas, aceitar com paciência, com sabedoria, pedindo a Deus toda hora essa sabedoria para que a gente não cometa deslize, né? em relação às críticas, mas o vereador ele é muito cobrado e hoje eu posso dizer assim, que eu lutei muito para estar aqui hoje, lutei como eu disse, a gente ficou na primeira suplência em 2012, ficou na primeira suplência em 2016, e graças a Deus em 2020 a gente conseguiu, devido à insistência, até porque eu tinha me preparado para ser candidato 2 vezes só, né? E a gente ainda colocou o nome à disposição para ir a terceira vez, porque a gente entendeu que tinha uma base pronta, uma base formada, e que a gente não podia deixar de insistir, de lutar por esse sonho. Verdade. E aí, o senhor já destacou um pouquinho da luta sindical, né, que o senhor fez parte, também já falou um pouquinho sobre essa convivência mais próxima da comunidade, né, esse contato com a população. E aí também tem mais um trabalho, né, que é evangelização e também junto com as pastorais, né? É um trabalho importante, vereador, né? Levar um pouquinho da palavra de Deus ali para aquelas pessoas que precisam, né? Eu acredito muito, assim, que 3 pilares, ele constrói um cidadão de bem, sabe? Eu diria que é a família, a escola, a educação e a comunidade, e a igreja, né? Eu coloco esses 3 pilares, família, a educação e a religião, e a igreja. E hoje eu me baseio hoje na minha vida pessoal, na minha vida política, nesses 3 pilares, sabe? Família, porque minha família hoje ela é fundamental, sabe? Para a minha família hoje, eu costumo dizer que eu tenho 18 irmãos, né? Que eu tenho 9 irmãos de sangue e tenho 9 cunhados que eu posso dizer que são meus irmãos. Sem falar nos irmãos que não é de sangue, mas é irmão de fé, irmão que a gente adquiriu na caminhada, né? Nessa caminhada de igreja, na caminhada de evangelização, através da Igreja Católica, através do SCC, através da Pastoral Familiar, através do Texto dos Homens, que a gente construiu, vamos dizer assim, uma outra família, né? Então, eu acredito e defendo que a gente deve ter esses 3 pilares na vida da gente para se tornar um cidadão de bem, que é o primeiro, é a família, que muita gente diz que a família é uma instituição falida, né? Não se coloca, né? Hoje a gente vê a mídia, muita mídia, alta mídia, né? Desconstitui muito assim em relação à família, que hoje tem várias maneiras de se formar família, né? Mas eu ainda acredito e defendo a família tradicional, com respeito
respeito todo tipo de situação, entendo, não tenho dificuldade nenhuma de conviver com nenhum tipo de situação, mas eu defendo ainda a família tradicional, a família constituída como a família de Nazaré, né, que era constituída, que eu entendo muito assim, que Jesus, ele poderia ter vindo de todas as formas, né, para se tornar humano, mas ele optou, ele preferiu e veio da melhor maneira possível, eu digo, que foi se tornando uma família, né, na constituição de uma família. Então é essa família que eu tenho como exemplo e essa família que eu defendo para que seja constituída, mas não tenho nenhum preconceito, a gente tem que entender também que hoje vários tipos de família, por exemplo, família que avô toma de conta, né, da família, família afetiva, né, também, que a gente, isso é uma realidade. Sim. E que a gente tem que respeitar, que pode acontecer dentro de todas as famílias, e então assim, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. E eu me sinto preparado e eu convivo com todo tipo de situação, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema. Mas eu digo e repito, a maneira, na minha concepção, na minha visão, de se constituir uma família como a família de Nazaré, né? O homem, a mulher e os filhos. Essa é, na minha visão, a maneira correta de se constituir uma família. E você que está acompanhando o programa Diálogo e Política, a gente continua daqui a pouquinho com esse papo super bacana com o vereador Costinha, que veio aqui gravar com a gente hoje. Então, se você está acompanhando o nosso programa, não perca no segundo bloco, que a gente continua com esse papo super bacana com o parlamentar Costinha. Até já! A Rota do Sal é mais um produto que compõe essa riqueza que essa região oferece para a atividade do turismo. Então, a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo tomou essa iniciativa, juntamente com a Socel, para que a gente pudesse ter a oportunidade de trazer aqui empresários, presidentes de instituições, em suma, todo o trade turístico, para que a gente pudesse ter um conhecimento também de como é feito essa rota, como é que ela é produzida. A Rota do Sal vem com essa proposta de estimular esse turismo, a interiorização desse turismo, a diversificação desse turismo. A oportunidade que a Socel coloca de disponibilizar para o público para visitar as nossas instalações e conhecer como é que esse sal é produzido, tanto contribui do ponto de vista turístico, como um atrativo, um equipamento turístico de relevância, como contribui para dinamizar a nossa economia local. O povo de Mossoró e região e de outros estados precisam conhecer toda essa estrutura fabulosa, um presente da natureza e um presente para a nossa cidade. Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe que nos proporcionou esse momento aqui de vir conhecer e realmente tirar essa realidade que é que toda essa estrutura. Após a apresentação da Rota do Sal do RN na Frente Parlamentar de Turismo, a Salina Santa Clara recebeu a sua comissão a fim de apresentar a produção e o beneficiamento do sal marinho potiguar. Para nós que fazemos a Rota do Sal do RN, foi muito importante essa visita, porque vem cada vez mais crescendo e atingindo o seu objetivo, que é aproximar a atividade salineira da sociedade, recebendo visitantes, turistas pedagógicos e de lazer. Venha conhecer a Rota do Sal do RN. Em Mossoró, entre o Vale do Açu e o Alto Oeste, existe uma entidade que é referência no tratamento do câncer. É a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, um serviço completo, com 90% dos pacientes atendidos pelo SUS. São 2 unidades hospitalares. A primeira conta diariamente com médicos oncologistas e hematologistas, dispondo de centros cirúrgicos, UTIs e tratamento diferenciado dos casos pediátricos com sala pedagógica. Nesta unidade, são atendidos aproximadamente 200 pacientes por dia. Aqui, eles recebem o amor e cuidado necessários para uma recuperação mais rápida.
A segunda unidade é especializada no serviço de radioterapia e atende cerca de 80 pacientes diariamente. Ela oferece as tecnologias mais avançadas na área, com equipamentos encontrados somente nos melhores hospitais do país. A entidade também é credenciada ao CNPq, oportunizando diversas ações no campo da pesquisa e extensão e fomentando uma maior integração entre o serviço de saúde e as instituições de ensino de Mossoró e região. A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer é referência em assistência oncológica na capital do semiárido, tratando aproximadamente 800 vidas provenientes de 64 municípios. É muito mais comodidade e praticidade para as pessoas. Quem conhece, confirma. Uma equipe de profissionais completa está sempre a postos para oferecer o melhor tratamento a cada paciente. Você pode ajudar essa entidade a crescer ainda mais. Faça sua doação. Colabore com o trabalho da Liga Mossoroense. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Coxinha. No primeiro bloco, a gente conhecia um pouquinho mais do perfil do vereador, um pouquinho mais de suas origens, como ele entrou na política, né? E agora, nesse segundo bloco, a gente fala um pouquinho mais do mandato dentro da Câmara Municipal de Mossoró. A gente falava sobre a importância da evangelização, né, e do trabalho do vereador junto às comunidades. E aí, esse trabalho que foi estendido até a Câmara Municipal com o projeto Momento de Fé, né, vereador? Sim, o projeto Momento de Fé, Benha, é muito interessante e muito bacana, né? E para mim é uma satisfação muito grande de poder representar a Igreja Católica na Câmara, né? Como, por exemplo, no Momento de Fé hoje, toda terça-feira nós temos lá na Câmara o Momento de Fé. Uma terça-feira através da Igreja Católica, né? E eu que fico à frente para levar as pessoas, alguns vereadores católicos também, que tem alguém para trazer, né, fala comigo e a gente cede o espaço sem dificuldade nenhuma. E tem também o vereador Lamarque, que ele é responsável pela Igreja Evangélica, sabe? Uma terça é a Igreja Católica e na outra terça os evangélicos, a Igreja Católica na minha responsabilidade e os evangélicos na responsabilidade do vereador Lamarque. Mas também, bem, uma coisa que toda a vida eu fui pouco na Câmara, né? Mas eu gostava muito de assistir. E Padre Janeto, que é o pároco da nossa comunidade, lá do Alto São Manuel, ele quando tinha audiência pública em relação à campanha da fraternidade, ele ligava para mim e pedia para mim ir representando a igreja, né, do Alto São Manuel. Ele me pedia para ir e eu ia com a maior satisfação do mundo, sabe? Eu me sentia muito bem ali, sabe? Estando ali representando. E hoje a satisfação ainda é maior, porque a audiência pública da campanha da fraternidade de hoje foi uma proposição minha, tá certo? Então, a gente se sente muito honrado por isso, sabe? Que antes eu ia, hoje quem está pedindo audiência pública em relação à campanha da fraternidade é o mandato do vereador Coxinha. Aí eu fico muito lisonjeado, né, com isso. Eu me sinto muito bem de poder estar lá e representar, né, representar assim, vamos dizer, representar a minha igreja, representar o meu povo, tá entendendo? Eu me sinto muito bem com isso. Eu lembro que na transmissão da audiência pública da campanha da fraternidade, né, lá vários representantes de várias instituições, né, foi um momento que a Câmara realmente ficou cheia, né, de pessoas de várias representações. E eu lembro que o senhor se emocionou falando sobre justamente essa questão de antes participar como uma pessoa da comunidade e agora enquanto representante de toda a cidade, né? Sim, é muito importante isso aí, sabe? A gente que luta, né? Porque a gente sabe que hoje não caiu do céu onde a gente está, né? E como eu bem falei, a gente ia representando a comunidade, né? Hoje a gente está fazendo uma preposição, sendo o prepositor de uma audiência pública, representando todo o povo de Mossoró, né? Toda a igreja de Mossoró, toda a diocese. Então, é muito bacana isso aí, sabe? Eu me sinto
pode acreditar, até me emociono. Seguindo aqui falando sobre o seu trabalho na Câmara, né, vereador? O senhor sempre utiliza ali os expedientes da Câmara para alertar e falar sobre a saúde mental, né? Especificamente sobre a saúde mental para crianças e adolescentes, que é um tema que precisa de bastante discussão e também tem projeto seu que versa sobre isso, né? Esse tema, a gente, como gabinete, a gente começou a discutir entre o gabinete, né? Até houve suicídio, né? Inclusive na escola Padre Sátiro, e a gente toda a vida se incomodou com essa situação, né? E a gente tem uma pessoa lá muito próxima da gente, uma pessoa preparada, que é a psicopedagoga Ieda. Ela é psicopedagoga e psicóloga, né? Tá se formando também agora em psicólogo. Ela tem dado um suporte muito favorável assim, a gente, né? De foi lá no gabinete, a gente fez uma reunião lá com o gabinete e ela explicou muito detalhadamente e eu perguntei como é que a gente poderia ajudar. Ela disse que divulgando essa causa, né? Divulgando o problema psiquiátrico, né? Das crianças e dos adolescentes. E a gente a gente deu entrada num projeto agora, dia 3 desse mês, e já conseguimos já agendar algumas reuniões nas escolas. Começamos lá pelo Padre Sátiro, onde foi uma reunião com os pais e os alunos, uma reunião muito produtiva, sabe? Muito bacana mesmo. E assim, ela muito preparada, sabe? De uma maneira muito dinâmica, com pouco tempo, ela não passou 25 minutos para expor uma situação de uma maneira que foi debatida, não foi só ela que falou. Então, muito produtivo, sabe? E a gente se sente bem, e é um tema fundamental hoje, né? Depois dessa pandemia, que o nosso jovem ficou muito tempo preso, muito tempo e no celular, né? O que é que fazia? Passava o dia todo no celular, então afetou de alguma forma o psicológico, né? E nós estamos conseguindo, vamos tentar aí, no maior número de escolas, de CRAs, onde as portas for abertas, a gente vai apresentar essa palestra, sabe? Com ela, com a psicopedagoga, e vamos trabalhar esse tema e dar uma contribuição. E criamos um projeto para que na última semana do mês de setembro seja a semana dedicada à psicoterapia, né? do jovem e dos adolescentes, né? Que vai envolver toda essa parte psicológica do jovem e dos adolescentes, que nós já começamos a trabalhar, né? Levando para as escolas essa palestra muito bem acolhida e muito aceita, sabe? Aceita. A interação é muito grande entre o jovem e entre os pais, com a profissional. E aí tudo muito bem planejado, porque o mês de setembro a gente sabe que é o Setembro Amarelo, né? O mês dedicado à prevenção e à conscientização da saúde mental. Então, juntamente esse projeto, realmente seria um mês ali totalmente dedicado a essa causa, né? Com certeza, e vai partir lá da Câmara, nós já estamos articulando para que na última semana a gente possa fazer uma audiência pública que traga esse tema à discussão, que realmente é um tema muito pertinente hoje, né? E que a gente explore e que possa, assim, através do nosso mandato, através da profissional, um grande profissional, a gente possa, de uma certa forma, contribuir, né? Contribuir. Verdade. E muitas pessoas, assim, ainda não sabem a importância dessas audiências públicas, mas essas audiências que ocorrem na Câmara, elas são extremamente importantes porque elas contam com a participação de profissionais de vários setores, de pessoas da população, de pessoas interessadas no tema e que ali durante os debates constroem, né, muitas vezes caminhos e alternativas e também ajudam ali na proposição de alguns projetos de lei, né? Muitos projetos de lei são frutos de audiências públicas, né? Com certeza. Olha, não é à toa que diz que a Câmara Municipal de Mossoró é a casa do povo. Realmente, é a casa do povo, tá certo? Hoje, eu não posso falar de outras gestões, mas eu vejo hoje
essa legislatura, vereadores comprometidos com o povo, vereadores lutando, vereadores na rua. Eu posso até colocar tanto a situação que eu faço parte, como a oposição, tá certo? Então isso é muito bom. E essas audiências públicas, ela vem trazendo temas. A gente já discutiu vários temas, a gente já discutiu sobre o Tarcísio Maia, né? Sobre o Hospital da Mulher, sobre a homoafetividade, foi discutido agora recente lá na Câmara. Então são temas pertinentes, tema do dia a dia e tema de total interesse da população moçoroense, né? Do nosso povo. Então é muito interessante essas audiências públicas e quem puder participar, a audiência pública ela é aberta, como também as sessões, né? As sessões elas são abertas e eu acredito que vai ficar mais perto do povo, que eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que a Câmara Municipal, através do nosso presidente Laurence, né? Através da fundação, conseguiu estar aí trabalhando um canal aberto, né? Para que esse canal seja levado para todas as casas, né? de Mossoró. Então, a população de Mossoró vai se fazer cada vez mais presente, a cobrança vai vir cada vez mais, cada um de vocês, moçoroense, vai estar mais perto dos parlamentares, né? Então isso é muito importante, é uma conquista, né? de muito tempo de luta e hoje está aí breve para ser aberto esse canal, já está sendo trabalhado, né? Cada vez mais próximo e a gente espera com muito entusiasmo, porque é um momento também que vai dar mais visibilidade, tanto para o trabalho parlamentar, como também para os projetos em benefício, né, de toda a Mossoró e de toda a população. Vereador, agora seguindo aqui pelos seus projetos, o senhor também tem projeto ligado ao esporte, né? A gente sabe que existe um projeto de utilidade pública para uma associação chamada Jovem Esperança, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho dessa associação e por que é importante que ela se torne de utilidade pública. Pronto. A gente conheceu essa instituição, né, Jovem Esperança. Ela funciona numa casa alugada lá no Conjunto Inocópia, aqui no Alto São Manuel, e lá eles têm um trabalho muito interessante, né? Eles têm futebol, eles têm artes marciais, né? Taekwondo, tem várias atividades lá e o interessante é que eles interagem muito bem com a sua família e cobra dos alunos a responsabilidade, por exemplo, de levar o boletim para apresentar. Então, um projeto excelente, sabe? Um projeto muito bom e que a gente sabe e acompanha a dificuldade, né, de se manter um projeto dessa envergadura e daí a questão da utilidade pública, né? A gente conseguiu aqui fazer um projeto de utilidade pública e contemplar essa associação. E também quero aqui ressaltar que também conseguimos, através do deputado Ubaldo Fernandes, a audiência, a utilidade pública. A utilidade pública em relação estadual também, né? Que inclusive já saiu a semana passada, eles foram contemplados. Então, essa associação, ela está apta a receber recursos do município e do estado. E quero aqui ressaltar que agora, recentemente, a gente teve uma discussão em relação ao orçamento do próximo ano e foi colocado, vamos dizer assim, eu dizia até assim, inverdades por algumas pessoas nas redes sociais, né? Porque chegou lá um projeto do executivo que pedia para que as emendas impositivas dos vereadores, que um vereador pelo outro é em torno de R$412 mil, uma orientação, um pedido do executivo que essas emendas ela fosse destinada integral para saúde, educação e ação social, porque tinha um entendimento que os vereadores destinando para essas três pastas, ele ia contemplar toda a comunidade, sim, tá certo? E foi aberta uma discussão muito bem aceita pela oposição, né?
de colocar, abrir para as instituições, mais do que muito bem colocada e foi discutida e tem algumas pessoas dizendo que foi tirado todo o direito do vereador de destinar, mas não foi dessa forma. Lá foi votado da seguinte forma, ficou 70% dessas emendas, o vereador ele vai destinar para qualquer instituição dentro da saúde, educação e ação social. Qualquer instituição, o vereador, ele é que vai destinar, tá certo? E 30% para as entidades dessas emendas impositivas, tá certo? E tem pessoas dizendo que não ficou nada para as entidades, mas o projeto foi votado dessa forma, né? As emendas impositivas dos vereadores, foi-lhe dado o direito, eu acho como nunca teve, né? Como o vereador nunca teve, que disseram que a bancada de situação tinha tirado esse direito dos vereadores, mas é verdade isso aí, tá certo? Então, na minha situação, eu destinei os 30% para as entidades e destinei 70% numa emenda coletiva, junto com a bancada, para saúde, educação e ação social. Vereador, e é muito importante esses esclarecimentos, essas informações, né, que elas cheguem realmente da maneira que tem que ser, dessa forma aí que o senhor acabou de explicar, com as informações corretas, com tudo bem esclarecido e tudo muito bem colocado, do jeito que é discutido lá no plenário da Câmara, né? Eu queria fazer um ponto aqui, eu acho que posso ser até desagradável no que eu vou dizer, mas eu queria fazer uma ressalva. Foi uma sessão, assim, muito tumultuada nesse dia e o pessoal disseram, veio as entidades fazer pressão, né? Mas eu confesso que em nenhum momento, da maneira que foi colocada ali, porque foi montado, veio realmente das entidades, mas eu não sei com que objetivo, mas eles veio para xingar os vereadores, tá entendendo? Eles veio para desacatar, veio nesse sentido. Então, eu não me sinto nem um pouco pressionado quando a gente é tratado dessa forma. Pelo contrário, tá entendendo? Eu me sentia pressionado se as instituições viessem, chamassem para o diálogo, mostrasse realmente que as instituições que estavam lá, a gente já conhece, tinha várias instituições que a gente conhece como instituições autênticas, né? Instituições que prestam serviço a Mossoró, mas da maneira que as instituições chegaram, xingando, esculambando, com a palavra até de baixo calão, eu não me sinto pressionado, não. Eu me sinto pressionado quando eu sou chamado para o diálogo, que é colocado, aí sim. E é bacana que a população, as comunidades vá para dentro da Câmara, exigir o direito de vocês. É muito interessante que as instituições vá para dentro da Câmara, mas vá aberto para dialogar, vá aberto para conversar, vá aberto para chegar ao meu termo, né? Que eu acho que o interessante é isso, tá certo? Então, eu peço até, assim, desculpa se talvez alguém não tenha gostado dessa minha posição, mas eu não me sinto pressionado. Na hora que qualquer instituição, qualquer categoria chega lá para agredir, para diminuir e para esculambar, eu não me sinto nem um pouco pressionado. Vereador, a gente teria muito mais assunto, muito mais projetos para explorar aqui no nosso programa, da sua autoria, né, sobre o seu mandato, sobre o seu trabalho lá na Câmara Municipal, mas nosso tempo acabou, infelizmente, e eu quero deixar o convite já feito, que o senhor venha participar outras vezes, que o senhor traga aí pautas interessantes, pautas de utilidade pública para a população, e também para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho, do seu desempenho lá na Câmara. Então, agradeço e deixo espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. A gente é que agradece pelo convite e quero dizer que a gente está aqui lutando, a gente tem a responsabilidade de reconhecer o povo de Mossoró, a necessidade e também reconheço, quero abrir aqui mais um parênteses e dizer, reconheço essa gestão como uma gestão que está lutando, batalhando, a gente tem aí um gestor muito novo e que luta de dia e de noite. E tenho convicção que
Mossoró está no caminho certo e que as coisas vão melhorar. E com a participação da Câmara Municipal de Mossoró, porque hoje nós temos também uma Câmara comprometida com o povo de Mossoró. Então, só tenho aqui a agradecer e dizer que estamos às ordens, que nosso mandato está às ordens. Na hora que fomos visitados, que o espaço for aberto, estaremos aqui para prestar conta do nosso mandato. Obrigada pela presença, vereador. E você que acompanha a TV Câmara Mossoró, muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe o trabalho do vereador Coxinha e também dos outros vereadores de Mossoró pelo canal 23.2 ou pelas transmissões ao vivo no site www.mossoró.rn.leg.br. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Diálogo e Política.